PEC que acaba com a escala 6x1 está na reta final para votação na Câmara. De um lado, o governo e os sindicatos prometem o fim da escravidão moderna e um boom de saúde mental. Do outro lado, o setor de serviços e a indústria alertam para um colapso econômico, demissões em massa e uma inflação que pode fugir do controle. Mas a pergunta que ninguém está respondendo com honestidade é: o Brasil aguenta essa conta ou estamos prestes a dar um tiro no pé da nossa produtividade? Hoje eu vou te mostrar a matemática real, aquela que o político não quer te contar e o empresário às vezes não sabe como explicar. Vamos analisar os dois lados da moeda, o impacto no bolso de quem paga o salário e o impacto na vida de quem produz. Mas antes, se você ainda não conhece o canal, seja bem-vindo aqui à Lente Financeira. Já te convido a se inscrever, ficar por dentro aqui de todas as informações. Eu sou o Vini, tenho mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro aqui no Brasil. Já atuei em várias instituições financeiras, participando de grandes negociações aí com grandes empresários. Esse é um assunto um pouco polêmico e debatido. Óbvio, tem os dois lados da moeda aqui que a gente precisa analisar e entender os fatos. Mas antes, de novo, se inscreve aqui, já deixa o like pra gente poder debater esse assunto aqui com seriedade e bora lá. Pra gente entender se o fim da escala 6x1 quebra o Brasil, você precisa entender onde estamos pisando hoje. Maio de 2026 não é um mar de rosas, né? Infelizmente, a gente tá vendo aí a nossa inflação aí, o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, subiu pela 8ª semana seguida, chegando aí a 4,89%. Para combater isso, o Banco Central mantém a taxa Selic nas alturas. Tem jeito. Nossa taxa está lá no alto em 14,5% ao ano hoje, enquanto a gente grava esse vídeo aqui. E o que isso significa? Significa que o crédito para as empresas está caro, caríssimo. Se você é empresário, precisa de capital de giro para contratar, você está pagando juros de agiota oficializado. E é nesse cenário de juros altos e crescimento morno do nosso PIB, que está com crescimento de apenas 1,85% para esse ano, que surge a proposta de reduzir a jornada de 44 para 36 horas semanais. A analogia é simples. Imagine que o Brasil é um motor que já está superaquecido. A redução da jornada é como se resolvêssemos diminuir as rotações desse motor esperando que ele entregue a mesma potência. Pode funcionar? Sim, mas se o motor for extremamente eficiente. E é aqui que a matemática começa a doer aqui no Brasil. Vamos falar com você, empresário, especialmente o dono de pequeno e médio negócio, que é quem mais sofre com a escala 6x1 aí nesse caso, né? Se a jornada cai de 44 para 36 horas, mantendo o mesmo salário, o custo da hora trabalhada do seu funcionário sobe automaticamente cerca de 22%. Mas não para aí, né? No Brasil, nós temos os encargos sociais e trabalhistas, né? Como FGTS, INSS, férias, 13º. A Confederação Nacional do Comércio, que é a CNC, estima que o impacto real na folha pode chegar a 21%. Se você tem uma lanchonete que precisa ficar aberta 6, 7 dias por semana, você não pode simplesmente fechar um dia. Você terá que contratar mais gente para cobrir os buracos da escala. Isso gera o que chamamos de repasse de preços. Se o seu custo subiu 20%, o preço do seu lanche vai subir. E quando todos os comércios decidem fazer isso ao mesmo tempo, nós temos o quê? Inflação. E é por isso que o mercado financeiro está nervoso, né? O medo é que essa medida force o Banco Central a manter os juros altos por ainda mais tempo para segurar os consumos e os preços. Qual é o risco real? É o desemprego. Se a empresa não consegue repassar o preço e a margem de lucro dele some, o que muitas vezes já é muito baixo, o que ele vai fazer? Ele vai cortar funcionários ou simplesmente vai fechar as portas. Não é pessimismo, galera. É planilha, é conta. O Brasil já tem uma carga tributária altíssima. Com isso, vai aumentar ainda mais. Agora vamos mudar a lente. Vamos olhar para o trabalhador. A matemática aqui é diferente, mas igualmente real. É fato. Tá, vamos lá. O Brasil é um dos países que mais trabalha em horas brutas, mas um dos menos produtivos. E por quê? Porque um funcionário exausto que leva 2 horas no ônibus para trabalhar 8 horas por dia, 6 dias por semana, não rende o máximo. Em 2024, nós tivemos 500 mil de afastamentos por saúde mental. 500 mil.
trilhão. Sabe quem paga essa conta? O INSS, ou seja, todos nós. E o empresário também perde com o absenteísmo, né, que é quando o funcionário falta, né, e com também o turnover, que é a rotatividade alta, que obriga a empresa a gastar fortunas treinando gente nova a cada 6 meses, porque o funcionário não aguenta. Tem gente que começa, beleza, olha lá, 2 horas de ônibus, trabalha 8 horas, mais 2 horas para chegar na casa, o cara não tem vida. O que acontece? O cara começa a ficar doente, aí o cara não trabalha, aí tem o absenteísmo, aí o cara desiste e não quer trabalhar mais lá. Aí o índice de turnover da empresa é gigante, o cara precisa investir mais para treinar mais pessoas. E quando consegue achar funcionários. Estudos da Unicamp e experiências internacionais mostram que em muitos setores a redução de jornada aumenta a produtividade. O funcionário foca mais, comete menos erros e gasta menos com saúde. Além disso, existe o efeito multiplicador do lazer. Se você tem 2 dias de folgas a mais, né, 2 dias de folgas na verdade garantidos, você consome mais. Você vai ao parque, vai ao shopping, viaja. Isso injeta dinheiro no setor de serviços, que paradoxalmente é o setor que mais está reclamando da medida. Então, quem está certo? O empresário que disse que vai quebrar ou o trabalhador que disse que vai produzir mais? A verdade está na transição, eu diria. Se o Brasil aprovar o fim dessa escala 6x1 de forma abrupta para amanhã, o impacto inflacionário vai ser violento, isso é inquestionável. O governo defende hoje, aqui em maio de 2026, uma transição de no máximo 2 anos. Já o setor produtivo pede 4 ou até 10 anos, como em outras reformas históricas. A matemática do sucesso depende de uma palavra: eficiência. Para o Brasil não quebrar, o ganho de produtividade precisa compensar o aumento do custo da hora. Se a tecnologia e a automação não avançarem nas pequenas empresas, a conta será paga pelo consumidor via inflação. Então, um detalhe que os políticos ignoram: a informalidade. Se ficar caro demais contratar via CLT, que já é caro, né, vamos falar assim, mas com essa nova regra, com essa nova escala, corremos o risco de ver uma explosão de pejotização forçada ou trabalho sem carteira assinada, trabalho informal. Aí, meu amigo, aí o trabalhador perde descanso, perde o direito e o governo perde a arrecadação. É o pior dos cenários, seria esse. O fim da escala 6x1 não vai quebrar o Brasil se houver responsabilidade fiscal e uma transição gradual. Países desenvolvidos já fizeram isso. Vamos lá, vai ter dor? Vai. Setores como supermercados, hospitais terão que se reinventar drasticamente. Isso é fato, né? Bom, se eu puder dar minha opinião com base no que a gente está vendo aí, que estão discutindo e analisando os dois lados, eu diria que a mudança é inevitável por uma questão de evolução social e saúde pública, mas o custo inicial vai ser uma inflação muito mais persistente e juros que vão demorar a cair abaixo de 2 dígitos. Para você, investidor, isso significa manter um olhar na produtividade das empresas que você investe e outro na inflação. Ou seja, não tem muito o que fazer, vai doer para os dois lados. Eu já trabalhei na escala 6x1, é difícil de fato, né? Você ter só o domingo para descansar ou para fazer alguma coisa diferente, para sair com a família, às vezes você não consegue porque está cansado, você trabalhou a semana inteira, é verdade. Eu já trabalhei, mas também temos que olhar o lado do empresário. A gente não pode ser cético nesse sentido e só analisar um lado. Eu, como participando de negociações com alguns empresários, todo dia lá fala que é a dificuldade de contratar, a dificuldade de honrar com todos os compromissos ali financeiros, a folha, que já é super onerado, e isso vai onerar ainda mais. A dificuldade de repassar tudo isso, porque vai ter que contratar mais gente, não tem como. Galera, é o que a gente discutiu aqui, é matemática. Então, analise o lado do trabalhador sim, mas a gente precisa analisar o lado do empresário que paga a conta também. Mas e você? De qual lado da matemática você tá? Diz aí no comentário. Se você é empresário, como tá o seu planejamento aí para essa escala para 2027? Se você é trabalhador, você acha que a sua produção aumenta com mais descanso? Comenta aqui embaixo, vai. O debate aqui tem que ser técnico, sem ideologia, sem defender nenhum tipo de partido, nem nada disso. Não esquece de deixar o like no vídeo se esse conteúdo foi interessante para você, te ajudou a pensar um pouquinho mais os dois lados da moeda nessa situação aí, nesse assunto que de fato é um pouco polêmico hoje aí no Brasil. E não esquece de se inscrever também, você me motiva a trazer mais conteúdo para vocês e ajuda também ao YouTube ver que esse conteúdo é relevante e entregar para mais gente. Me ajuda aí também a crescer aqui o canal, compartilha com mais pessoas aqui, vamos conversar aqui nos comentários. Na medida do possível eu também vou tentar ler todos os comentários aqui pra gente conversar junto e debater esse assunto aqui. Obrigado, tamo junto, grande abraço, Deus abençoe, valeu!